Olá, o meu nome é Marcelo Nogueira e esse é o canal Clube dos Elétrons, um canal voltado para tecnologia e segurança do trabalho. Muito bem, dando continuidade à nossa videoaula, onde o tema abordado é tiristor, vamos falar sobre o mais famoso dos tiristores, qual é? O SCR. Para vocês que estão iniciando agora, assistindo essa videoaula, dá uma olhadinha no primeiro vídeo, no vídeo anterior, para que vocês possam ter um melhor entendimento, tá ok? Beleza, obrigado. Então vamos continuar aqui no nosso vídeo. Vamos falar sobre o SCR, né? Como é que ele funciona? O SCR, ele funciona de uma forma muito similar a um diodo retificador, no qual ele pega um sinal, tá, de senoidal e ele entrega um sinal retificado em meia onda. O lado ruim, eu vou perder o semiciclo negativo, logo eu perco 50% da minha carga. Mas a gente não pode olhar somente o lado ruim, até porque o SCR tem uma infinidade de aplicações, tá? Mas é só que fique claro nisso, que quando você faz uma retificação de meia onda, você perde aí praticamente 50% da potência sobre aquela carga que eu vou trabalhar. Uma outra coisa também que eu tenho que ressaltar, que fique claro, que isso também eu iria abordar numa futura videoaula, é que o meu fator de potência, quando eu tenho um circuito similar a esse aqui, e eu tenho essa retificação, o meu rendimento aqui, ele cai muito, entendeu? Só que depois eu vou explicar como é que eu posso ter essa baixo fator de potência somente utilizando um retificador, pode ser um diodo ou até mesmo um SCR. Na próxima aula eu vou, não digo a próxima aula, mas eu vou tentar fazer uma videoaula explicando, né, essa perda do fator de potência, essa perda do meu rendimento somente através da utilização de diodo retificador. Então vamos focar aqui para esse tema, para essa aula de hoje. Então, como eu havia dito, né, ao retificar um sinal senoidal, eu entrego uma meia onda e eu perco 50%. E aí, Marcelo, como é que eu consigo fazer esse controle? Muito simples. Eu consigo fazer o controle, tá, da minha retificação, que é o que é o mais importante, é o ângulo de disparo aqui do meu SCR, através do meu gate, tá? E o que eu utilizo para poder fazer esse controle de disparo? Eu utilizo um potenciômetro, o qual eu vou ficar variando aqui a sua resistência, de forma que o ângulo de disparo ele vai ser alterado, tá? Então eu tenho aqui um resistor de um valor mínimo, eu tenho um potenciômetro aqui, esse resistor de valor mínimo é de 4,7 kΩ, eu tenho um potenciômetro de 200 kΩ e eu tenho um capacitor de 100 nanofarad. Esse capacitor ele vai me contribuir para fazer essa defasagem aqui de carga. E como isso funciona? Simples. Quando eu coloco um resistor em série com um capacitor, o tempo de carga dele é alterado. Se eu pegar um capacitor, tá, e colocar ele num circuito e aplicar uma tensão, ele vai se carregar naquele tempo, tá, em um determinado tempo. Vamos dizer que agora eu coloco o meu capacitor com um resistor em série com ele, com a mesma capacidade em microfarad. Esse cara vai carregar primeiro. Por quê? Porque esse cara não tem esse resistor. Ao colocar esse resistor em série, esse cara vai levar um tempo maior para carregar, aplicando a mesma tensão e tendo a mesma capacitância. Então é assim que funciona, tá? Então com isso eu consigo aqui controlar o meu disparo. E como é que isso funciona? É mais ou menos assim. Eu gosto de mostrar no quadro, mas a minha preferência mesmo é no laboratório, através do uso do osciloscópio. Aí fica muito mais claro o entendimento. E como é que eu consigo fazer isso? Simplesmente dessa forma aqui, ó. Eu consigo aqui pegar os ângulos de disparo. Eu peguei 3 pontos aqui distintos. Como funciona? Eu altero a minha resistência sobre o meu gate, tá? Uma outra coisa importante. Vocês observaram que eu botei um diodo aqui. O que acontece? Um SCR, tá? Ele tem essa seguinte característica construtiva aqui, que é muito importante para ser explicado. Por isso que eu botei aquele diodo ali. Ele seria aqui, ó, P, N, P, N. Anodo, catodo e o gate. Por isso que eu coloco esse diodo. O gate seria aqui, ó, o lado positivo dele. Então, para que eu possa fazer esse controle de disparo, eu só preciso pegar uma amostragem, tá? Uma amostragem aqui desse circuito, da tensão desse circuito, e eu vou pegar o quê? Somente o semiciclo positivo.
conforme eu for aumentando a resistência, eu vou alterar o ângulo de disparo. Por isso que eu boto um diodo aqui, para que eu tenha a trabalhar somente com o semicírculo positivo. Entendeu? E como isso funciona? Dessa seguinte forma aqui, ó. Pera aí, deixa eu apagar aqui, para poder explicar melhor para os senhores. E como é que isso aqui funciona? Dessa forma. Conforme eu vou aumentando a resistência, eu faço com que ele passe a conduzir aqui, ó, nesse ângulo aqui. Aí vocês vão ver isso aqui, ó, lá no osciloscópio. E conforme eu aumentar mais ainda aqui a resistência aqui no meu potenciômetro sobre o meu gate, maior será ainda aqui, ó. Alterei o ângulo de disparo. Então ele só vai disparar quando ele chegar nesse ângulo aqui. E assim sucessivamente. Até uma hora em que eu vou aumentando tanto a minha resistência que vocês vão ver isso aqui, ó. Somente um filetinho só da tensão, uma pequena parte dela que é conduzida. Então, o funcionamento de um SCR. Eu consigo controlar a potência da minha carga, que pode ser uma lâmpada, que pode ser uma resistência. Eu consigo fazer o controle de temperatura. Então, a minha potência elétrica, ela é controlada dessa forma. Entendeu? Então, esse é o princípio básico. E vamos lá para o laboratório que eu vou explicar melhor como tudo isso funciona. Muito bem, pessoal. Estamos aqui retornando já no laboratório, com todo o experimento montado. Como vocês podem ver aqui, já está o meu multiteste ligado, verificando o nível de tensão. Está aqui o meu osciloscópio demonstrando para vocês aqui o formato da minha onda, da minha retificação de meia onda. E antes de eu iniciar o experimento, eu quero explicar como é que está essa ligação física aqui no nosso protoboard. Eu fiz um esqueminha elétrico só para que vocês possam entender. Então, a minha situação física é essa. Eu tenho um transformador de 127, 220 volts. Eu estou alimentando ele em 127. O secundário dele é o center tape. Eu tenho 12,012. Eu estou pegando aqui a referência 0, jogando aqui para baixo. E esse outro lado aqui, eu estou alimentando um resistor de 4,7 kΩ, como a minha resistência de base, a minha resistência fixa. Aqui eu tenho meu potenciômetro de 200 kΩ. Aqui eu tenho o meu capacitor de 100 nanofarad. Aqui um diodo retificador, um N4007, pegando somente o semicírculo positivo para fazer o controle no meu gate. Aqui é a minha lâmpada, aqui é a minha carga e aqui o meu SCR. O osciloscópio está ligado entre esses dois pontos aqui, que eu quero fazer a demonstração do formato da onda, do controle do ângulo de disparo sobre a minha carga, como é que eu controlo a minha potência. Já o multiteste está ligado aqui, para demonstrar para vocês o controle, tá, que eu tenho sobre o meu gate, através de, conforme eu for variando a minha resistência, eu vou aumentando ou diminuindo o nível de tensão sobre o meu gate. Então vocês vão ter informação de tensão sobre o gate e do formato de onda do disparo sobre a minha lâmpada, que é a minha carga. Vamos lá. Então, dando continuidade aqui, observa agora primeiro esse ponto aqui, ó, o osciloscópio. Vocês vão verificar que o brilho vai diminuir e o formato aqui da onda, como é que vai mudar o ponto de disparo. Fica observando, olha lá, conforme eu estou aumentando a tensão, olha o que acontece. Viram? Ficou somente um filetinho aqui. Assim que eu faço o controle de potência sobre a minha carga. Eu vou alterar a base de tempo aqui no osciloscópio. Opa, peraí, ficou muito grande. Acho que aqui está melhor. Observa o seguinte, assim fica mais fácil. Observa o formato aqui. Olha lá como é que é feito o controle. Olha lá como é que eu estou alterando o ponto onde está iniciando o meu ciclo. Olha lá, eu vou alterando, até que praticamente é só um filetinho aqui, ó. Eu não zerei o nível de tensão, tem uma tensão muito baixa. E aqui vocês veem o formato como é que fica. Então assim que é o controle, tá? Da mesma forma, eu quero que vocês observem a tensão sobre o gate aqui, ó. Tá com 4,96 volts, eu vou aumentando a resistência, a tensão vai diminuindo, e aí eu chego a uma tensão de 710 milivolts que eu tenho aplicado sobre o meu gate do meu SCR. Eu espero que tenha ficado claro para os senhores, eu não tinha muito mais a acrescentar. A primeira aula foi inicial e a segunda foi o complemento. Então eu só quero que vocês entendam isso. Não é um bicho de sete cabeças, não existe um mistério, tá? É assim que tudo funciona. Se vocês gostaram do vídeo, dê o seu like, se inscrevam no canal.